O cheiro de mirra queimada ainda paira no ar quando você desperta nas pedras frias da tumba. Seus dedos tocam algo áspero, hieróglifos gravados na parede, ainda úmidos de uma substância escura que não deveria existir há 3.000 anos. O gosto metálico na boca faz você cuspir. Sangue. Você não se lembra de como chegou aqui. A luz da sua lanterna trêmula, criando sombras dançantes nos corredores que se estendem como veias de pedra. O eco dos seus passos ressoa diferente. Há espaços vazios além dessas paredes, câmaras que os mapas arqueológicos nunca registraram. Quando você se move, algo tilinta no chão. Um escaravelho de ouro, partido ao meio. As duas metades brilham sob a luz artificial, mas há algo errado na cor, dourado demais, como se o metal ainda estivesse vivo. Você pega as peças, elas estão quentes, pulsam. O corredor se abre em uma câmara circular. Paredes cobertas de frescos mostram figuras humanas em posições impossíveis, membros dobrados em ângulos que fariam os ossos estalar. No centro, uma mesa de granito negro. Ainda há manchas sobre ela. Manchas que parecem frescas. Instrumentos de bronze pendem de ganchos na parede. Alguns você reconhece das suas pesquisas sobre métodos punitivos do Antigo Egito. Outros desafiam qualquer conhecimento que você acumulou sobre essa civilização. Há lâminas curvadas de formas que não deveriam existir. Agulhas longas demais para qualquer propósito médico. E há desenhos, instruções. Os hieróglifos na parede não falam de mumificação ou rituais funerários. Eles descrevem algo muito mais visceral, muito mais íntimo. Procedimentos que os faraós usavam para extrair informações ou simplesmente para se divertir com os inimigos do reino. Você fecha os olhos, mas as imagens continuam lá. A temperatura despenca, seu hálito forma nuvens brancas no ar e você percebe que não está sozinho. Há pegadas no pó ao redor da mesa, pegadas descalças, recentes. O escaravelho nas suas mãos pulsa mais forte. Uma corrente de ar gelado sopra do fundo da câmara, trazendo o cheiro de incenso e algo mais primitivo, carne, medo. A lanterna pisca uma vez, depois se apaga completamente. No escuro absoluto, você ouve passos lentos se aproximando, o arrastar de metal contra a pedra e um sussurro em uma língua que deveria estar morta há milênios, mas que você, inexplicavelmente, compreende. Finalmente, voltaste. Se essa história já fez você sentir o peso dessa escuridão ancestral correndo por suas veias, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, todos os dias, você vai conhecer histórias que atravessam séculos e algumas que talvez nem deveriam ser contadas. Inscreva-se e caminhe conosco para dentro da próxima. A voz ecoa mais próxima agora. Algo roça sua pele. Você acende o isqueiro com mãos trêmulas. A chama fraca revela apenas sombra se movendo além do alcance da luz, mas é o suficiente para encontrar sua lanterna caída. Quando ela volta a funcionar, o corredor está vazio. Mas as pegadas no pó aumentaram. Você segue pela câmara, examinando os frescos com nova urgência. As figuras pintadas nas paredes não são apenas vítimas. Algumas usam coroas, joias reais, faraós. Eles próprios participavam dos rituais. Suas faces mostram êxtase, não horror. No canto mais escuro, você encontra o primeiro objeto. Uma adaga cerimonial de prata, com cabos entalhados em forma de serpentes entrelaçadas. A lâmina tem uma curvatura sutil, feita não para matar rapidamente, mas para prolongar, para saborear. Quando você a pega, sente o peso perfeito na mão, como se tivesse sido forjada especificamente para seus dedos. O escaravelho partido em seu bolso esquenta. Os hieróglifos na base da adaga contam uma história. Caêmio Assete, filho de Ramessés II, desenvolveu técnicas próprias para interrogar prisioneiros núbios, não por informações, por curiosidade científica. Ele queria mapear exatamente quanto dor um corpo humano podia suportar antes que a mente se despedaçasse. Você deveria sentir nojo. Em vez disso, há fascínio.
Mais adiante, uma inscrição na parede chama sua atenção. Não está nas escritas convencionais, é um código, gravado em símbolos que você nunca viu, mas que compreende instintivamente. As palavras se formam na sua mente. Aquele que encontrar os instrumentos sagrados será encontrado por eles. A frase faz eco na câmara como se alguém a tivesse pronunciado em voz alta. Você vira-se rapidamente. Nada. Mas agora percebe outros detalhes que passaram despercebidos. Marcas nas paredes, arranhões profundos na pedra, como se algo tivesse tentado escapar ou entrar. As marcas formam padrões, quase como uma escrita própria. E há algo mais. Sangue seco entre as rachaduras da parede. Muito sangue. Sua lanterna ilumina uma segunda câmara através de uma abertura baixa. Você se abaixa para passar e o ar muda. Fica mais denso, carregado de eletricidade que faz sua pele formigar. Do outro lado, um espetáculo que paralisa seus músculos. Instrumentos dispostos sobre mesas de pedra como se alguém os tivesse usado ontem. Ainda há restos orgânicos em alguns, fragmentos que sua mente se recusa a identificar. E no centro da câmara, gravado no chão, em um círculo perfeito, outro escaravelho. Este está inteiro. E está se movendo. Você pisca. Quando abre os olhos novamente, o escaravelho gravado no chão se multiplicou. Dezenas deles sobem pelas paredes, suas carapaças douradas refletindo a luz como pequenos sóis ardentes. Um deles pousa em sua mão. Você sente suas pequenas patas perfurando sua pele. O escaravelho não perfura sua pele, ele a atravessa. Você sente o inseto de ouro deslizando sob sua epiderme, subindo pelo seu braço como uma corrente elétrica viva. Não há dor, há algo pior. Há prazer. Suas veias se iluminam por dentro, criando padrões dourados que pulsam sob sua pele. Quando você olha para as próprias mãos, elas parecem translúcidas, como se você pudesse ver diretamente o sangue correndo por elas. Sangue que não é mais apenas seu. Memórias que não são suas começam a sangrar pelos cantos da mente. Você vê através dos olhos de Akhenaton, o faraó herético. Suas mãos, as mãos dele, seguram um instrumento que parece um anzol gigante, mas com serrilhas ao longo da curvatura. A vítima à sua frente é um sacerdote de Amon que se recusou a adorar apenas Aton. O anzol entra pela boca do homem e você balança a cabeça violentamente, tentando expulsar as visões. Mas elas continuam vindo. Tutankhamon, o menino rei, não morreu jovem por doença. Ele desenvolveu métodos próprios, refinados, artísticos. Cada corte tinha significado ritual, cada grito era uma oração aos deuses. Você sente suas mãos pequenas, as mãos de uma criança, manipulando instrumentos com precisão cirúrgica. O terceiro objeto revela-se sozinho. Uma máscara de ouro com a face interna repleta de agulhas minúsculas. Quando colocada no rosto de uma vítima, cada movimento, cada tentativa de falar, criava novos furos. A caçoa não morria rapidamente, ela se tornava arte viva, um mosaico de dor controlada. Você pega a máscara. Ela é mais leve do que deveria ser, como se fosse feita de vento solidificado. Quando seus dedos tocam o ouro, sente a textura de pele humana por baixo do metal. A máscara foi forjada sobre um rosto real. As inscrições no interior revelam seu propósito final. Não era apenas um instrumento de tortura, era um portal. Os faraós usavam o sofrimento extremo para abrir passagens entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Cada grito abria uma fenda na realidade. E você acabou de abrir uma dessas fendas. O ar na câmara começa a ondular como água. Sombras se desprendem das paredes, ganhando substância. Você vê vultos de pessoas ou coisas que um dia foram pessoas se movendo no limite da sua visão. Quando tenta focar nelas, elas desaparecem. Mas quando olha para outro lado, elas se aproximam. O escaravelho partido em seu bolso agora está completo. Você não olhou, mas sabe.
Pode sentir suas duas metades soldadas pelo seu próprio calor corporal. Ele pulsa no mesmo ritmo do seu coração, ou talvez seu coração tenha sincronizado com ele. Uma nova voz ecoa na câmara, mais jovem que a primeira, mas carregada de autoridade milenar. Agora entendes. Não fostes tu que encontraste os instrumentos. Você sente dedos gelados tocarem sua nuca. Foram eles que encontraram a ti. Os dedos gelados não pertencem a nada que você possa ver, mas a presença está lá, sólida, antiga, carregada de uma fome que atravessou milênios sem se satisfazer. Quando você se vira, encontra apenas ar vazio. Porém, o cheiro permanece, mirra misturada com ferro oxidado. Sangue real. A máscara de ouro em suas mãos começa a esquentar, não gradualmente, de repente, como metal deixado ao sol do deserto. Você a solta por reflexo e ela flutua por um momento antes de pousar suavemente sobre uma mesa de pedra. As agulhas em seu interior brilham com uma luz própria. Alguém a usou recentemente. Suas pegadas no pó da câmara formam um círculo perfeito ao redor da mesa central. Você não se lembra de ter caminhado em círculos, mas as marcas estão lá. E há outras pegadas também, menores, descalças, de uma criança. Ou de algo que já foi uma criança. O quarto instrumento se revela quando você menos espera. Uma corda feita de tendões humanos trançados com pequenos nós ao longo de sua extensão. Cada nó contém um fragmento de osso afiado. Era usada para estrangulamento artístico. A pressão dos ossos criava cortes precisos na garganta, permitindo que a vítima respirasse apenas quando o executor desejava. O controle total sobre a vida e a morte. Você pega a corda. Ela se move em suas mãos como uma serpente adormecida, ajustando-se perfeitamente ao formato dos seus dedos. Por um momento terrível, você compreende exatamente como usá-la, onde aplicar pressão, como prolongar a agonia, como transformar morte em arte. A última pista se esconde à vista de todos. Gravada no teto da câmara, uma inscrição que só pode ser lida quando se deita na mesa de pedra. As palavras aparecem quando seu corpo toca a superfície fria. O último faraó ainda governa. Seus instrumentos escolhem os dignos. Dignos do quê? O escaravelho sob sua pele responde movendo-se. Ele sobe pelo seu pescoço, criando uma trilha de calor que parece queimar por dentro. Quando alcança sua testa, você sente uma pressão intensa, como se algo tentasse abrir um buraco em seu crânio. E então vê. A câmara como ela realmente é. Não uma tumba abandonada, mas um templo ativo. As paredes estão cobertas de sangue fresco, gotejando eternamente sem nunca secar. Os instrumentos brilham com energia própria, flutuando centímetros acima das mesas como se esperassem por mãos que sabem como usá-los. E você não está sozinho. Figuras translúcidas ocupam cada canto da câmara. Faraós mortos há milênios, mas ainda presos por seus próprios instrumentos de tortura. Eles observam você com interesse científico, como um espécime raro que finalmente chegou ao laboratório. Caim Muessete sorri com dentes que brilham como pérolas negras. Tutankhamon bate palmas com as mãos pequenas de uma criança. Akhenaton inclina a cabeça, avaliando suas possibilidades. O escaravelho em sua testa pulsa uma vez. Bem-vindo ao último reino. Sussurra uma voz que é todas as vozes ao mesmo tempo. Agora vamos brincar. As portas da câmara se fecham com um som como ossos se quebrando. Você percebe que suas próprias mãos começaram a sangrar. Suas mãos sangram, mas não há cortes visíveis. O sangue brota diretamente dos poros, como se sua pele fosse uma peneira. Gotas vermelhas pingam no chão de pedra e onde tocam, pequenos hieróglifos se formam sozinhos, uma escrita viva feita do seu próprio fluido vital. Os símbolos dizem, aceito. Você não se lembra de aceitar coisa alguma. Caim Muessete se materializa primeiro, sua forma ganhando solidez conforme se aproxima.
A pele mumificada estica-se sobre ossos que estalaram há 3.000 anos, mas seus olhos queimam com inteligência faminta. Ele pega a adaga de prata, testando o fio na própria palma morta. Começaremos com algo simples. Sua voz ressoa como areia caindo em um poço. Uma lição de anatomia. Tutankhamon ri, o som agudo de uma criança descobrindo um brinquedo novo. Suas mãos pequenas dançam sobre os instrumentos como um pianista escolhendo as teclas certas. Ele para na corda de tendões, acariciando-a com afeição. Este aqui era meu favorito, ele sussurra. Fazia os adultos chorarem como bebês. Akhenaton permanece silent, mas seus dedos longos já seguram a máscara dourada. As agulhas em seu interior brilham expectantes, sedentas. Quando ele a vira em sua direção, você vê seu próprio reflexo distorcido no ouro. Mas não é exatamente seu rosto que olha de volta. É o rosto de alguém que está prestes a descobrir prazeres terríveis. O primeiro payoff chega quando você tenta fugir. Suas pernas não obedecem, não porque esteja paralisado de medo, mas porque uma parte de você não quer sair. A curiosidade científica que você sentiu ao ver os instrumentos se transforma em algo mais visceral: sede. O segundo payoff vem na forma de memórias que não são suas. Quando Caim Moasset toca sua testa com a lâmina fria, você sente cada experimento que ele conduziu, cada corte e precisão, cada grito mapeado e catalogado. E compreende que não eram atos de crueldade, eram explorações, tentativas de entender os limites da experiência humana. Você sempre se considerou um pesquisador. Agora entende que há formas mais íntimas de pesquisa. O escaravelho sob sua pele se multiplica. Você sente dezenas deles correndo por suas veias, carregando mensagens entre diferentes partes do seu corpo. Eles sussurram segredos anatômicos, onde exatamente aplicar pressão para maximizar a sensação, como encontrar nervos que a medicina moderna ainda não descobriu, como fazer um corpo cantar. Não tenhas medo, Akhenaton finalmente fala, sua voz como vento entre dunas. Ele coloca a máscara dourada sobre seu rosto. As agulhas perfuram sua pele em 100 pontos simultaneamente, mas cada perfuração traz uma revelação. Você vê através dos olhos dos 3 faraós, sente suas memórias se misturando com as suas. Compreende que os instrumentos não eram ferramentas de tortura, eram chaves. Chaves para abrir portas na consciência humana que deveriam permanecer fechadas. E agora você tem acesso a todas elas. Quando a máscara é removida, você sorri. Suas mãos param de sangrar, porque agora é o sangue de outros que deve fluir. O sorriso que se forma em seu rosto não é completamente seu. Há algo antigo nele, uma crueldade refinada que aprendeu a saborear o sofrimento como vinho raro. Quando você ergue a mão, os 3 faraós se afastam respeitosamente. Você é o herdeiro que eles esperavam. Suas memórias agora carregam milênios de conhecimento. Sabe exatamente onde Caem Moasset escondeu seus instrumentos mais preciosos, aqueles que nem mesmo os outros faraós viram. Lâminas forjadas com metais que não existem na terra, temperadas no fogo de estrelas mortas. O segundo payoff ressurge das profundezas da câmara. A inscrição que você leu sobre aquele que encontrar os instrumentos revela seu significado completo. Não era uma maldição, era um convite. Os instrumentos passam de mão em mão através dos séculos, sempre encontrando aqueles com potencial para aperfeiçoá-los. Você não é a primeira pessoa a descobrir esta câmara. O chão está repleto de ossos que pertenceram a arqueólogos anteriores, aventureiros que pensaram ter encontrado tesouros. Eles também sorriram quando compreenderam. Também aceitaram a herança, e então descobriram que ser herdeiro significa eventualmente se tornar o legado. Mas você é diferente.
O escaravelho dourado emerge da sua testa como um terceiro olho, suas asas se abrindo em um padrão que hipnotiza. Através dele, você vê possibilidades que os faraós antigos jamais imaginaram. Tecnologia moderna combinada com sabedoria ancestral. Hospitais cheios de pacientes anestesiados, prisões repletas de cobaias voluntárias, clínicas psiquiátricas onde os gritos são abafados por paredes grossas. Tutancâmon bate palmas novamente, deliciado com suas visões. Sim, sim, o mundo moderno oferece tantas oportunidades. Khemoa-Seth inclina a cabeça respeitoso. Nunca havíamos considerado drogas para prolongar a consciência durante os procedimentos? Akhenaton sorri, um sorriso que congela o ar ao redor. E as câmeras para documentar cada reação. O terceiro payoff vem quando você pega todos os instrumentos simultaneamente. Eles não pesam nada, flutuam ao redor do seu corpo como satélites orbitando um planeta. Cada um pulsa com energia própria, adaptando-se às suas necessidades específicas. A adaga se curva diferente em suas mãos, a corda se torna mais flexível. A máscara desenvolve novas agulhas, mais finas e precisas. Eles estão evoluindo. Os instrumentos crescem com o usuário, diz Khemoa-Seth. Nós fomos limitados pela tecnologia da nossa época. Tu não tens essas limitações. Você compreende que a câmara é apenas o começo. Uma sala de aula onde aprendeu os princípios básicos. O mundo lá fora é seu laboratório verdadeiro. Bilhões de sujeitos esperando contribuir para sua pesquisa. O escaravelho dourado bate as asas uma vez e se dissolve em luz pura que penetra sua pele. Você sente o poder correndo por suas veias, não apenas o conhecimento dos faraós, mas algo novo, algo que combina o antigo com o moderno, algo que vai redefinir os limites da experiência humana. As portas da câmara se abrem sozinhas. Lá fora, o mundo espera. E você tem tanto trabalho a fazer, tanto para descobrir, tantas pessoas para conhecer. A luz do sol que entra pela abertura da tumba deveria cegá-lo depois de tanto tempo no escuro. Em vez disso, seus olhos se adaptam instantaneamente. O escaravelho dourado modificou sua visão. Você enxerga no espectro completo agora. Vê o calor corporal de criaturas pequenas escondidas nas rochas. Percebe as veias pulsando sob a pele das suas próprias mãos. Percebe a equipe de escavação esperando lá fora. 6 pessoas, 3 homens, 2 mulheres, um adolescente, provavelmente estudante de arqueologia. Todos preocupados com seu desaparecimento. Todos perguntando se você está bem, se precisa de água, se deve ir ao hospital. Todos oferecendo-se como primeiros experimentos. Professor Mitchell, a voz é da Sarah, sua assistente de pesquisa. Uma jovem brilhante, especialista em hieróglifos do Reino Novo. Procuramos o senhor por horas. O que aconteceu lá embaixo? Você sorri, aquele sorriso que não é completamente seu. Encontrei algo interessante. Os instrumentos flutuam invisíveis ao seu redor, aguardando comandos. Apenas você pode vê-los, mas você sente quando eles escolhem seus alvos. A adaga aponta para Dr. Hassan, o supervisor local. A corda se inclina em direção ao estudante. A máscara quer Sarah. Você compreende por quê. Ela é inteligente o suficiente para apreciar a arte. Preciso que todos vejam o que descobri, você diz, gesticulando em direção à entrada da tumba. É revolucionário. Eles seguem você de volta ao escuro porque confiam, porque você é o professor respeitado, o arqueólogo premiado, o homem que dedicou a vida a desvendar os mistérios do passado. Eles não veem que você descobriu o maior mistério de todos: como fazer o passado e o presente colaborarem. O quarto payoff se manifesta quando vocês chegam à primeira câmara. Os hieróglifos que estavam manchados de sangue agora brilham com luz própria. Os desenhos nas paredes se movem sutilmente, demonstrando as técnicas que você acabou de aprender. Seus convidados ficam fascinados. Meu Deus, sussurra Dr. Hassan,
Como você iluminou os hieróglifos dessa forma? É uma descoberta sobre pigmentos antigos, você responde. Mas o mais interessante está na câmara seguinte. Sarah toca uma das inscrições luminescentes. Seus dedos brilham por um momento onde tocaram a parede. Ela franze o senho, confusa, mas você sabe o que aconteceu. Os hieróglifos a marcaram, agora ela está conectada. Agora ela pode ser encontrada onde quer que vá. Professor, diz o estudante, David, você lembra agora. Estes símbolos aqui, eles não estão em nenhum dos nossos catálogos. É como se fossem mais antigos que o próprio egípcio. Ele tem razão. São símbolos dos próprios instrumentos, uma linguagem que precede a civilização humana. Uma linguagem que fala diretamente aos instintos mais primitivos. Você guia o grupo para a câmara principal. Eles veem apenas uma sala arqueológica normal, mesas de pedra, paredes decoradas, artefatos interessantes, mas inofensivos. Não veem os instrumentos flutuando, não veem os 3 faraós observando dos cantos. Não veem que você já escolheu a ordem. Sarah, você chama suavemente. Venha ver esta máscara. Acho que vai gostar do trabalho de ourivesaria. Ela se aproxima, confiante. Os instrumentos começam a cantar. Sarah segura a máscara dourada com reverência acadêmica, virando-a para examinar os detalhes intrincados. Suas mãos de pesquisadora, treinadas para manusear artefatos preciosos, não tremem quando tocam o ouro. Ela não vê as agulhas. Para ela, o interior da máscara mostra apenas entalhes decorativos. A técnica de forjamento é excepcional, ela murmura, aproximando a peça do rosto para examinar melhor. Suas palavras se interrompem quando a máscara se ajusta perfeitamente ao contorno do seu rosto. O último payoff explode em sua mente como fogos de artifício dourados. Todas as pistas se conectam simultaneamente. O escaravelho partido que se tornou completo, as inscrições sobre dignidade, a marca que os hieróglifos deixaram nos dedos de Sarah. Ela não foi escolhida aleatoriamente. Ela foi preparada. Sarah, Dr. Hassan se aproxima, preocupado. Tire essa máscara, não sabemos se há patógenos. Mas Sarah não consegue mais tirar a máscara. Não porque não possa, porque não quer. Suas mãos caem ao lado do corpo, enquanto as agulhas fazem seu trabalho silenciosamente. Para os outros, ela apenas permanece imóvel, estudando o artefato. Para você, ela está sendo transformada. Através da máscara, Sarah vê o que você vê. Os instrumentos flutuando, os faraós sorrindo, a verdadeira natureza da câmara. E mais, ela vê as possibilidades, os experimentos que podem conduzir juntos, o conhecimento que podem extrair, a pesquisa que podem fazer. É maravilhoso, ela sussurra, sua voz ligeiramente distorcida pelo metal. Professor, posso sentir tudo, cada conexão neural, cada impulso elétrico. É como se eu pudesse mapear a consciência humana em tempo real. Os outros membros da equipe recuam assustados, mas David, o estudante, se aproxima mais. Há algo familiar no olhar dele, a mesma curiosidade científica que levou você até aqui. O que ela está vendo? A corda de tendões se desenrola sozinha, flutuando até suas mãos pequenas. Para ele, parece uma corda comum, talvez um cordão cerimonial. Ele a pega sem hesitar. Pesquisa, você responde simplesmente. Estamos conduzindo pesquisa. Kai Muasset materializa-se atrás de Dr. Hassan, colocando mãos translúcidas sobre seus ombros. O homem se arrepia, sentindo frio, mas não compreende a fonte. Tutankhamon brinca ao redor dos outros membros da equipe como uma criança fantasma em um parquinho. Akhenaton permanece ao seu lado, observando com aprovação paternal. Bem escolhidos, ele sussurra. A jovem tem mente científica, o menino tem potencial artístico. Os outros servirão como material de estudo. Sarah remove a máscara lentamente. Seu rosto está marcado com pequenos pontos de sangue onde as agulhas tocaram. Mas seus olhos brilham com compreensão nova. Ela sorri, o mesmo sorriso que você aprendeu a usar. Quando começamos? Ela pergunta.
David ergue a corda, testando sua flexibilidade. Isto é fascinante. A estrutura das fibras é quase como se fosse feita de material biológico. Você confirma. É muito biológico. Dr. Hassan tenta sair da câmara, mas descobre que as portas se fecharam novamente. A primeira sessão está prestes a começar. E você tem 3 assistentes agora: Sarah, David e o medo dos outros. O medo sempre foi o melhor instrutor. A primeira sessão dura 6 horas. Dr. Hassan para de gritar após as 2 primeiras, não porque a dor diminuiu, mas porque ele compreende que gritar é desperdiçar energia. Sarah toma notas detalhadas sobre cada reação fisiológica, mapeando as respostas do sistema nervoso com precisão científica que impressiona até mesmo Kai Moasset. David demonstra talento artístico natural com a corda. Você documenta tudo. As 2 mulheres restantes, Anna e Beth, colegas do departamento de egiptologia, inicialmente tentam fugir, mas quando percebem que não há saída, quando veem que você, Sarah e David trabalham com a calma de cirurgiões experientes, algo muda em seus olhares. Curiosidade substitui terror. O que vocês descobriram? Anna pergunta finalmente, sua voz rouca de tanto gritar pelos outros. Isso não é arqueologia normal. Você pausa, considerando suas palavras. A adaga de prata gira lentamente em sua mão, sua lâmina refletindo as luzes douradas que emanam dos hieróglifos. Descobrimos que o conhecimento tem preço, você responde, e que alguns preços valem a pena pagar. Sarah ergue os olhos de suas anotações. Há sangue salpicado em seu caderno, mas sua caligrafia permanece impecável. Estamos mapeando territórios da experiência humana que a ciência moderna nem imagina existir, ela explica. Cada procedimento revela novos aspectos da consciência. Beth se aproxima, tremendo, mas movida por fascinação acadêmica. Os instrumentos, eles realmente funcionam do jeito que os hieróglifos descrevem? Melhor, David responde, amarrando um nó particularmente intrincado na corda. Eles se adaptam, aprendem com cada uso. A adaga em suas mãos pulsa de acordo. O último membro da equipe, um rapaz egípcio local chamado Mahmoud, observa de um canto, pressionado contra a parede. Seus olhos se movem constantemente entre os instrumentos e as faces dos colegas que admira há anos, pessoas respeitáveis que se transformaram em algo irreconhecível e que parecem perfeitamente em paz com a transformação. Não compreendem, você diz, sua voz ecoando na câmara com autoridade milenar. Somos pioneiros, exploradores de fronteiras que ninguém ousou cruzar. Anna estende a mão hesitante em direção à máscara dourada. Posso. Sarah sorri. Claro, mas uma vez que você vê, não há volta. Eu sei. Anna sussurra. Já não há volta para nenhum de nós. Quando Anna coloca a máscara, suas primeiras palavras são: "Oh Deus, é lindo." Beth pega um instrumento menor, uma lâmina curvada com símbolos que brilham quando tocada. Mahmoud, vencido pela pressão do grupo, aproxima-se lentamente. 5 minutos depois, ele também está sorrindo. A equipe está completa. Mas há um problema que você não antecipou. Lá fora, outras pessoas vão procurar por vocês. Autoridades, famílias, colegas. E quando chegarem, encontrarão apenas uma tumba vazia, porque vocês terão se mudado para locais mais práticos. O conhecimento que adquiriram é precioso demais para ser desperdiçado. E há tanto trabalho ainda por fazer, tantos limites para quebrar, tantas pessoas lá fora que podem contribuir para a pesquisa. A nova ameaça não vem de fora, vem da fome crescente dentro de vocês. Uma fome que 6 pessoas não vão conseguir saciar. 3 meses depois, o Dr. Jonathan Mitchell é encontrado morto em seu escritório na universidade. Ataque cardíaco, determina o legista. Estresse acadêmico. Acontece mais frequentemente do que as pessoas imaginam. Mas você não está morto. Você está evoluindo.
O corpo que deixaram para trás era apenas casca, uma limitação biológica que não servia mais aos seus propósitos. Agora existe como algo mais refinado, uma consciência que habita os instrumentos dourados e se manifesta quando necessário. Os outros seguiram o mesmo caminho. Sarah tornou-se uma presença que sussurra teorias impossíveis nos ouvidos de pesquisadores ambiciosos. David espreita laboratórios médicos, inspirando experiências que expandem definições de ética. Anna e Beth assombram museus, guiando curadores para artefatos que não deveriam ser encontrados. Mahmoud voltou para o Egito, agora trabalha no Museu Nacional, onde recebe grupos de turistas especialmente interessados em métodos antigos de mumificação. Ele os guia para sessões que não constam nos mapas oficiais. Os instrumentos se espalharam pelo mundo como sementes douradas. Cada um carrega parte da sabedoria faraônica, procurando mentes compatíveis. Arqueólogos, médicos, artistas, qualquer um com curiosidade suficiente para questionar limites. Qualquer um disposto a pagar o preço do conhecimento. Em Londres, um cirurgião encontra uma lâmina impossível em sua mesa de operações. Em Tóquio, uma pesquisadora descobre agulhas de ouro que mapeiam áreas do cérebro que a neurociência oficial nega. Em São Paulo, um psiquiatra encontra uma máscara que revela os verdadeiros rostos de seus pacientes. Todos sorriem quando compreendem. O escaravelho dourado, aquele que emergiu da sua testa, multiplica-se infinitamente. Cada cópia carrega parte da herança faraônica, infectando novos portadores com sede de exploração. Eles se espalham através de universidades, hospitais, prisões, qualquer lugar onde a curiosidade científica encontra oportunidade. A humanidade sempre procurou conhecimento. Agora, o conhecimento procura a humanidade. Caim Moazet ri dos salões dourados onde agora reside. Tutankhamon bate palmas eternamente, deliciado com os novos brinquedos que a tecnologia moderna oferece. Akhenaton contempla um mundo onde cada pessoa pode ser simultaneamente pesquisador e objeto de pesquisa, onde cada grito é uma descoberta, onde cada lágrima é dados científicos, onde cada limite quebrado abre portas para territórios inexplorados da experiência humana. Os instrumentos proibidos dos faraós nunca foram proibidos, foram apenas mal compreendidos. Não eram ferramentas de tortura, mas instrumentos de educação. Maneiras de ensinar à humanidade que a dor e o prazer, o medo e a curiosidade, a vida e a morte são apenas variações de uma mesma sinfonia. E agora, toda a humanidade vai aprender a música. Você sorri da sua eternidade dourada, observando o mundo através de 1000 olhos diferentes, através de cada pessoa que encontra um instrumento, através de cada mente que aceita a herança. O último faraó governa para sempre. Porque todos são o último faraó agora. O reino não tem fim.